E eu tenho hoje um cara sensacional, o Turi Caio, daqui a pouco vocês vão ver. Cara, da hora, mano. Fortalece nosso canal, curta, comenta, compartilha. Eu quero dizer que esse projeto ele tem o apoio da Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo, gerenciada pela Secretaria de Turismo e Cultura de Calcaia. Galera, muito obrigado do fundo do coração. A população que tem dificuldade visual, que tem alguma dificuldade visual, alguma deficiência visual, eu quero dizer que eu sou um homem de média estatura, eu tenho cabelo preto, tenho barba grisalha, eu tenho algumas tatuagens pelos meus braços, estou trajando uma camisa preta e uma bermuda caqui. Eu estou sentado numa cadeira do estilo colonial, meu convidado também da mesma forma. Ao centro nós temos uma mesinha com as canecas pretas com a logomarca do Pó de Barbear, conversa de barbearia, um telefone antigo e umas latinhas de cerveja. E aqui atrás nós temos uma composição de quadros na parede, tem uma plantinha aqui no centro também, e é uma sala ampla, na cor marfim, os quadros têm moldura escura. E é isso, galera. Muito obrigado a vocês também que estão aí nos ouvindo. Vocês são sensacionais. Muito obrigado, realmente. E do meu lado, galera, hoje meu convidado mais que especial, meu cliente, cara que está fazendo história, né, aqui dentro desse momento, desse movimento que está acontecendo no Brasil, que é o movimento do trap, né? E isso tem acontecido de maneira assim bem, eu confesso, bem silenciosa, mas ao mesmo tempo impactante. É silenciosa para quem tem uma certa idade, impactante para quem está no meio, para quem está Sim. convivendo, né? Então, assim, eu confesso, cara, que para mim eu sou completamente leigo no assunto e eu trouxe você aqui para a gente esclarecer para nossa audiência, né, principalmente para as pessoas que me escutam, o que que é o trap, né? Como é que surgiu? O que que te fez ir pro trap, né? Cantar? Aliás, qual é a tua função dentro dele, dentro do trap? E porque eu sei que tem muito preconceito, né? Com certeza. Porque principalmente da minha geração, a galera vê o trap como se fosse letras sujas, pornográficas, né? De ostentação, de Sim, coisas sim. assim, voltadas para esse universo que algumas pessoas consideram bobo, né? Consideram assim, fútil, na verdade. A Com palavra certeza. correta seria essa. Mas eu sei que tem toda uma história por trás e eu queria entender para que a gente não possa julgar e nem tirar conclusões precipitadas. Tá contigo, mano. Fechou. O trap no geral, assim, ele é um movimento que ele parte a partir da expressão individual de públicos que antes não tinham sido visibilizados. Como muitos movimentos sociais, assim, o trap é um movimento como praticamente quaisquer outro movimento. Só que aí o que é que acontece? Ele, como por exemplo acontece no rock, ele ganha algumas outras ramificações de subvertentes, ou seja, na Inglaterra você vai ter o K-Drill, que é um tipo específico de trap, com uma batida bem mais acelerada, e com a vivência mais inglesa mesmo, aí você consegue ir para os Estados Unidos, onde já vai ter outros estilos, tipo, você consegue achar o Jersey Club na cidade de Nova Jersey, você consegue achar em Chicago também, tem vários subgêneros, e assim, você consegue ir vendo as Detroit também é muito forte, né? Detroit tem um hip hop muito forte. De Atlanta é praticamente considerado assim O berço, né? os maiores do rap, aí são de Atlanta, todos eles. E aí, no geral, o hip hop, dando mais o contextão geral assim, é isso. Aqui no Brasil a gente tem hoje em dia uma cena muito forte de trap já, tipo, no Rock in Rio, mas agora foi praticamente só deu isso, só deu nosso movimento, principalmente Fortaleza, tem uma cena incrível de músicos, assim, espetaculares hoje em dia. Grandes números do cenário são de Fortaleza, inclusive. A gente exporta artistas para o país todo como cena, como indústria musical, sabe? E é algo que, apesar de caminhar, talvez não na velocidade que a gente queria, a gente já consegue alcançar resultados cada vez maiores e que nenhum outro gênero consegue, porque os outros gêneros até já cresceram também, mas não são muitos gêneros que conseguem crescer tanto quanto o trap está crescendo atualmente, porque é algo até que se expande mesmo por todas as regiões e que, apesar de não ser tradicionalmente brasileiro, hoje em dia está sendo muito incorporado dentro da cultura brasileira, como alguns
alguns músicos, por exemplo, gostam de pontuar Tropicália dentro do trap, dentro como uma nova Tropicália, ou dentro do regionalismo mesmo, enfim, de várias outras pessoas. O que muita gente não, assim, a exemplo, né, muita gente não consegue entender que essa vertente é uma vertente do hip hop, né? Isso Vem mesmo. de várias Dentro das linhas de vertentes, operações. estaria dentro a grosso modo, assim, do geralzão, seria o hip hop, aí vem o rap, e dentro do rap, essas várias vertentes, Isso, o trap. E exatamente. aí teria várias vertentes também do trap, né? Dentro do trap. Algumas com batidas aceleradas, outras com Outros batida mais foram lenta. crescendo, exatamente. Cara, e assim, aqui no estado do Ceará, eu sei que existe um movimento muito forte, né? Principalmente com algumas expressões de nomes que estão na mídia. Quem é hoje na mídia local, assim, no cenário local, Você- que é considerado assim os maiores e mais influenciadores do meio? Atualmente, você consegue ver muito pela gravadora, porque o trap ele é dividido meio que nesse coisa de blocos, assim, de artistas, sabe? E Entendi. aí você consegue ver algumas gravadoras, por exemplo, expoentes, como a 30 para 1, 3x, já manda artistas, até mesmo a Grave também tem ótimos artistas, The Music, enfim, tem algumas gravadoras que já colocam artistas em lugares de destaque mesmo, assim, do cenário, sabe? Agora, o expoente mesmo, realmente, é 30 para 1, tem que dar uma menção honrosa pro meu mano West Reis, que também é um artista que foi fundamental, assim, para o processo do crescimento da cena e para o profissionalismo da mesma. E, acho que, no geral, são essas pessoas, assim mesmo, e pontuar mais o Matoê, o Will, esse pessoal que construiu a nossa cena, no caso, para ela se formar o que ela é atualmente. Porque eu entendo que ainda é difícil, por exemplo, de eu falar para ti, que em determinado momento eu quero viver somente só de música, sabe? Uhum. Agora, 5 anos atrás era coisa de louco, aqui em Fortaleza, pelo menos. Hoje em dia eu sei que vai ter 5 pessoas que vão acreditar. Antigamente, essas 5 pessoas talvez fosse uma ou duas, tá ligado? Mas, assim, foi algo que foi crescendo e está crescendo e tende a crescer cada vez mais. E eu acredito que a cena musical, acho que não só até do trap, porque como o trap ele vai se expandindo para as culturas de periferia de uma forma geral, para os gêneros latinos, para o rock, o trap é um gênero que consegue se mudar com o passar cíclico da música mesmo, é uma coisa muito expressiva, assim, muito eu me expresso da minha forma e por conta disso é algo que você consegue por várias coisas e consequentemente ainda tem muito espaço para crescer dentro do trap. Ah, eu tenho uma dúvida muito forte que é com relação a, tipo assim, a uma semelhança que existe entre os artistas, né? Por exemplo, eu me lembro que acho que o primeiro contato imersivo assim com o trap foi quando eu pedalava, né? Aham. Aí a gente viajou daqui para Bela Cruz com um garoto, né? Que ele ia dirigindo o carro e o carro era dele, ele ia curtindo a música que ele gostava, né? Entendi. Então a gente não tinha interferência nenhuma naquela música, né? E Entendi. aí ele botou, cara, e eu me lembro que eu fechei meu olho aqui e era uma playlist com vários artistas, mas assim, eu não via muita semelhança, sabe? E eu não entendia muito o que os caras cantavam, tipo assim, porque algumas rimas não faziam sentido pra mim, Aham. né? E eu sei que tem algumas vertentes que tem isso, né? É Me verdade. explica um pouco sobre isso, tipo assim, sobre a rima às vezes não fazer sentido, e às vezes sobre você fechar o olho e praticamente você escutar praticamente a mesma coisa, a mesma batida, a mesma. É porque são coisas diferentes, assim, tipo, é uma pergunta que dá para ser respondida de duas Certo. formas diferentes. A primeira é o que é que acontece na língua, na forma da linguagem mesmo. Querendo ou não, é como se fosse uma coisa viva, né? Uma linguagem viva. Ou seja, ela acaba tendo aquela atualização constante sobre o assunto que está sendo falado. E aí tem outra coisa que é dentro da construção do trap mesmo. E não só do trap, de vários gêneros. Você pode pegar no Nordeste, que tem o pessoal da música gosta de dizer que o repente é o rap do Nordeste, sabe? E aí, dentro da construção mesmo da música, você consegue ver que tem rimas que, por exemplo, tem mais de um sentido. Tipo, eu consigo falar uma coisa e dizer mais de uma coisa e não ter um sentido claro. Porque o que é que acontece na psique da pessoa que está ouvindo às vezes, né? Talvez não fosse o seu caso. Uhum. Mas na psique de muita gente, uma pessoa consegue tirar uma história sobre um assunto, enquanto a outra pessoa ela já tirou outra interpretação Ah, tô completamente ligado. diferente do mesmo E assunto, tem da a mesma questão do coisa. termo também, porque muitas vezes um termo ele tem algumas gírias que Sim, funcionam sim. para uma cidade, uma região,
e não Exatamente. funciona para outro, né? Funciona, dá outro significado, né? Exatamente, exatamente. Tem essa questão realmente regionalista, assim, de identidade mesmo, é bem identitário, assim. O trap no Rio de Janeiro, por exemplo, se você for ver ele bem com calma, você vai ver que ele tem uma certa estética mais do Rio de Janeiro, como que do São Paulo já não é assim, o Nordeste, assim, Ceará, Bahia, os estados que já têm Pois é, mais cara, músicas e diferentes aí já não são tem um assim. outro negócio também que gera muita, muito preconceito, né? Tipo assim, é a questão estética, o visual. A maioria das músicas, quando é vídeo, você vê que traz muito aquele aparato de coisa, né? Tipo assim, um monte de cordão, aí tem Sim, vídeo sim. que tem os cara com as armas, né? E tipo Sim, assim, sim, sim. e as mulheres rebolando a raba, né? Tipo assim, um negócio assim meio trash, pra quem Aquela vê, né? coisa. Isso é uma coisa generalizada ou é só de um estilo, é só de uma região? Como é que funciona isso para a gente tentar entender essa Eu estética? acho que vai de trapper, de cantor para cantor mesmo, mas assim, já tá até se tornando uma coisa meio datada. Pra gente que observa dentro do movimento mesmo, é o que a gente já observa como datada e de que até os próprios rappers que são mais da rima, que é o famoso, o trap mesmo da barra, que ele não vai se preocupar tanto com flow, mas mais com a visão do que ele tá passando dentro do trap. Esses eram os que faziam esse tipo de clipe antigamente, que era uma coisa mais só rua, isso que e tal. E hoje em dia já tá vendo já começa a se moldar uma forma assim de trazer resgatar uma certa autoestima para o público que está ouvindo também, para, sei lá, compreendo que às vezes não é um assunto que vai mudar a sua vida, mas pelo menos trazer uma autoestima para você, para um público que muitas vezes foi negado a autoestima a vida toda, você me entende? Tipo, realmente esse assunto do dinheiro, da luxúria, é algo tanto educacional da população brasileira no geral, então não tem como você dizer que muitas das vezes o povo só fala isso, talvez foi a educação que o país teve, mas assim, muitas das vezes também a autoestima do povo foi negada, pô. E aí, por conta disso, você acaba criando essa obsessão sobre algo que você não teve, o que é um objeto de veneração de muitas pessoas, e por você ter isso, acaba que é algo que você constrói, ó, construir isso, ó, tô mostrando. Muitas das vezes não é nem a ostentação em si, mas mostrar a vitória de uma forma benéfica para o pessoal que vai ver, para o público que vai ver, você me entende? Entendi, entendi, entendi. Olhando por esse lado, é como se o cara que passou a vida toda na periferia, na sarjeta, né, na falta de oportunidades, porque, cara, eu tava numa discussão recentemente sobre isso, que tem a ver com o contexto, né, que a gente tá falando. Um amigo meu, ele tava me mostrando um vídeo de uma menina que ela resolveu andar pelo mundo. Ela era rica, né, extremamente rica, herdou uma herança gigantesca, e aí ela pegou um barco à vela Isso aí. e saiu, vazou, velho. Vai dar a volta ao mundo, entendeu? Aí tem um lugar que ela chega, por exemplo, na África do Sul, aí ela pega um 4x4, bota lá uma parada em cima, uma barraca, vai acampar, né, e tal. Cara, e ele tava me dizendo que essa vida tem muitas dificuldades. Porque a pessoa vai enfrentar mosquito, vai enfrentar bicho, vai enfrentar o mar. Aí eu tava dizendo para ele, cara, eu não nego que haja dificuldade, mas essa dificuldade que você está colocando, ela é diferente de uma dificuldade de alguém que nasce na periferia. Dificuldade por opção, né? Porque, exato. Então, o meu ponto foi esse, que a pessoa criou a dificuldade. É uma coisa tipo assim, você tem bastante dinheiro, aí agora você diz assim, cara, eu vou criar uma dificuldade aqui para mim, porque a vida está muito confortável. Sim, sim, sim. Aí eu vou pegar um barco a vela e vou sair do mundo, entendeu? Então, essa dificuldade é uma dificuldade criada. É diferente daquela dificuldade que o cara, por exemplo, acordou de manhã cedo e a primeira luta da vida dele é comer, Sim, sim, sim. entendeu? Ele já está preocupado com o que ele vai ter para comer. Com Então, é certeza. a dificuldade da sobrevivência. Sim, E aí eu acho que essa história aí do cara cantar sobre isso, né? Tipo assim, às vezes pra gente pode parecer uma futilidade pra gente que tá ouvindo, né? sim, O sim. cara cantando um trap, dizendo que conquistou um carro, conquistou, né, uma joia, Sim. conquistou um tênis, conquistou alguma coisa de marca, né? Conseguiu É, acessar alguns lugares, né, que muita gente não consegue.
porque aquele cara viveu a vida todinha Com certeza. na margem, né? Na marginalidade. Eu acho que isso é até uma coisa que dá origem à palavra, né? A Com certeza. marginalidade. Na margem da sociedade, e ele acaba se sobressaindo, né? Até dentro do próprio, assim, levando para algo mais fechado, assim, menor, até dentro do bairro que eu moro mesmo, é algo que não nos é ensinado, assim, tipo, você tem um objetivo, você construir algo, não é todo pai que está presente que ensina para o filho o caminho correto, não é sempre que isso acontece. São, na verdade, até as exceções que isso ocorrem, e isso é uma coisa muito, assim, tipo, eu conheço muitos amigos que, para ele acordar, sobreviver e trabalhar no supermercado já é o ápice da vida dele. E não julgando ele em específico, mas assim, você entende que isso é uma ação e uma reação que vem gerando efeito em cadeia e, consequentemente, ele acaba não tendo essa visão de querer, talvez, querer É, algo cara. a mais ou algo assim, E sabe? tem um lance que é muito sério, né? A gente vê que o pivete que nasce na favela, na periferia, e eu considero periferia tudo que é diferente de Aldeota e Meireles. Na minha visão, tudo que não se chama Aldeota e Meireles é periferia, salvo alguns lugares razoavelmente melhor. Então, Eu, para quem vive na Grande Fortaleza, como Caucaia e Maracanaú, que é Grande Fortaleza, tá tudo emendado, tudo é periferia, entendeu? Então é periferia. com certeza. O turista que vem para cá, ele não consegue ter acesso, por exemplo, a uma realidade que a gente vive, né? Tipo, é, um parque urbano, o Jurema, Grande Jurema, Prédio, muitas dificuldades, né? Muitas fora da lutas, rota turística demais, assim, total, né? demais. Então, assim, o cara cresce nessa realidade e a maioria dos pivetes, eles querem trabalhar o mercantil, entregando um gás, entregando a água. Pegando águas, E aí, como não tem oportunidades, como não tem, por exemplo, não tem esporte, não tem cultura, ele não tem um estúdio que ele possa acessar para gravar a expressão dele, ele acaba, de certa forma, até buscando caminhos que muitas vezes são tortos, né? Tipo assim, caminhos que são obscuros, né, para a com certeza. sociedade, que acaba enveredando por situações. Eu não estou justificando nada, eu acho que. Mas, assim, se não tem oportunidades, como é que a gente vai julgar um cara desse? Com certeza, a sobrevivência ela vai ter de vir de alguma forma, infelizmente, né? É algo que realmente é difícil de você ter uma posição de que ó, eu sou a favor, eu sou contra, porque querendo ou não é um assunto bem mais complexo se você for na No raiz, nível assim, social, né? né? Porque as pessoas não conseguem entender que ninguém está julgando a escolha de alguém. A gente está dizendo é que se você não tem escolha, Exatamente. uma coisa é você dizer assim, ah, eu não tive escolha, outra coisa é você dar as escolhas. E eu acho que falta política pública para oferecer escolhas, né? Com Por exemplo, certeza. quantos. É bastante botar na ponta do lápis, assim, quantos ginásios poliesportivos a gente tem Com certeza. com o projeto? Não estou dizendo o prédio, né? O concreto em si. Porque Sim, você tem o sim, sim. concreto em si, meu irmão, não quer dizer nada. Isso. Tá aí as areninhas para provar, é isso que eu estou falando. Você tem a areninha, mas ela não consegue ter um projeto associado a ela. Na nossa cidade, realmente, a gente tem essa deficiência, assim, que é difícil até de você começar por conta da própria deficiência que a cidade já carrega dentro do que se produz, né? É muito mais difícil você ser produtor aqui do que a 12 quilômetros para cima. 12 quilômetros para cima você já tem todo um leque de possibilidades que você já não possui aqui É, embaixo, aí, simplesmente. cara, vivendo dentro desse contexto, né, periférico, só com vários desafios sociais, o que foi que te levou assim pro trap, assim, qual foi assim o start, o que que fez? E assim, não é só cantar, né? Tem toda uma produção. Fala um pouquinho sobre essa questão assim, o Chave, processo criativo, a produção, o lançamento e tal. chave. Eu comecei a fazer trap, mano, em 2016, profissionalmente, assim, você pode botar em 2018, mais ou menos. E aí, o que que acontece? Meus amigos, eu tenho vários amigos que trabalharam com música ou trabalham ainda com música, alguns estão em algumas gravadoras aí até grandes. E aí eles foram, foi bem cíclico mesmo com os amigos assim, ah, vamos fazer aqui, pô, ver no que vai dar e tudo mais. Aí dentro disso eu fui que já começou a ser chamado para cantar, mesmo em Fortaleza, fazer um showzinho aqui, um showzinho ali, ganhar um cachezinho, 300 reais aqui e ali. E aí por conta disso é uma coisa que eu acabei é, eu nunca guardei, eu sempre peguei assim, já fazia outra coisa, até para
para não deixar parar também, sabe? E aí foi algo que foi bem cíclico mesmo para soltar, acabou tomando maiores proporções, chegando pra gente para somar mesmo, tipo de produzir um clipe já, tipo, tem uma qualidade maior, fazer uma música já em padrão com o que é o trap nacional, pra gente também não permanecer para trás e aí acontece que foi algo, até um processo bacana, sabe? Esse contato assim com outros artistas, porque são, querendo ou não, um filmmaker também é outro artista, e é mais uma coisa de estar no cenário mesmo, assim, envolvido. Você acaba conseguindo trabalhar de forma equitária com todas as Tá. músicas. E aí tem aquele processo da criação, né, tipo, da gravação. Como é que acontece? Tipo assim, tu teve um insight, né? Assim, eu tive uma ideia e agora eu escrevi meu trap aqui, escrevi, não sei se Ah, meu processo de música é de louco, eu não tá. escrevo letra. Ah, é? Eu não escrevo letra, Como mano. é que funciona essa Eu vou te parada? dar uma na fase. Isso aqui é um vídeo aula de trap agora. Tá. Pra você gravar um trap, pelo menos no meu processo, né? Você liga o microfone, bota o beat lá, liga o microfone, grava uma rima, vê se a rima ficou boa, e aí se ela ficou, você deixa. Aí você prossegue, por exemplo, hoje eu Mas tô. antes disso aí, de chegar nesse ponto, Ah, tu já chegou a participar daquelas batalhas de rima, aquelas coisas todas, ou isso aqui foi surgindo naturalmente? não, foi natural, mas assim, realmente meu negócio era com fazer a música em específico, não com o freestyle em si. Entendi. Eu consigo entregar o freestyle, mas o meu negócio realmente é construir o conceito de um álbum, sabe? É algo mais puxado para isso mesmo. Por isso que realmente a batalha de rima, essa coisa acabou não sendo totalmente meu forte, mas eu consigo fazer uma rimazinha, ok. Entendi. Agora, no geral, a construção é essa mesmo. Bota o beat, aí tu vai saindo ali na hora, né, Vai no saindo ali. improviso, né, mas ao mesmo tempo tem uma lógica, não tem, tipo assim, exemplo, o amor rima com flor, alguma coisa assim. Com certeza, não. Tem sempre a questão métrica, que é principal, o flow, que o trap ele é muito dentro, tem grandes partes, na verdade, que são dentro da sonoridade do ambiente aqui, ó, do reverb, do delay, de subir Certo. mesmo, de fazer você entrar numa energia mesmo dentro do som, fora a letra, porque muitas das vezes a letra não vai ser o objetivo, às vezes é mais a vibe, é mais o sentimento que a música te causa dentro do que tá batendo, do que tá tocando, do que às vezes a letra, por exemplo, é uma coisa mais de vibe, de energia mesmo, Você assim. quer sentir aquele momento ali, aquela vibração ali do momento da batida e quer expressar a tua arte, né? Com certeza, dentro Massa. desse projeto, dentro desse E aí, processo é mais depois isso. que acontece isso, e tu grava em algum canto, tipo assim, isso que tu falou, botei o beat, aí falei, mas existe um processo de produção, né, Não, de isso já é conteúdo. na produção mesmo. Ah, já é na Já é produção, na né? produção. Então Isso tu vai pra lá totalmente despreparado de uma coisa não prévia. recomendo fazer isso, mas é Caraca, a velho, forma de produzir que eu mais gosto, porque eu acho que o som fica mais autêntico e eu acabo repetindo menos as palavras, mano. Tipo, massa. eu senti que quando eu escrevia, eu tinha mais costume de ir pro mesmo canto. Aí pra mim, tipo, sei lá, às vezes eu tava indo, chegava na praia, acontecia alguma coisa engraçada, e depois eu ia, e disso eu já consegui extrair o sentimento. Eu gosto de exatamente isso, chegar no estúdio e extrair o que eu tô sentindo agora. Tipo, se eu tivesse aqui gravando a música, eu estaria feliz, então eu estaria gravando a música feliz, entende? Mesma coisa quando eu tô triste, às vezes acontece uma coisa, sei lá, em casa, pessoal, de família. E aí você acaba escrevendo assim, mas, tipo, eu não gosto de escrever letra de trap de jeito nenhum. Tipo, É o que real. saiu lá na hora e ficou gravado no É o que som. saiu na hora. Eu posso regravar depois de já escrito, mas assim, Entendi, de escrever, não acontece. entendi. Não Aí, recomendo. depois que você grava, essa gravadora, por exemplo, esse estúdio é estúdio específico, só trabalha com trap, ou trabalha com outros estilos, como é que funciona isso aí? É Ou muito quem quer legal. começar agora, ele procura o quê? Porque deve estar muita galerinha ou escutando ali, e a galera pode ter, de repente, alguma dúvida, né, sobre, cara, eu quero começar a fazer música, fazer trap, mas eu não sei por onde eu começo, né? Eu procuro quem? Eu acho que o trap é muito democrático. Hoje em dia, eu conheço, não do trap, mas, por exemplo, o Bum Bum Tantan, do MC Fiote, é a música mais ouvida, a música brasileira mais ouvida até o momento. E ela foi gravada pelo telefone. Ou seja, assim, querendo ou não, antigamente você tinha que estar numa gravadora, tinha que estar num chamariz, porque querendo ou não, era o pessoal que cavava mesmo o processo, né? Era o pessoal que mostrava o artista, era o pessoal que
Só que hoje em dia, com o seu telefone, você consegue gravar uma música, divulgar um som. Realmente, assim, se você quer começar, você vai começar. Não tem jeito. Tipo, é uma coisa Usar a que ferramenta que tem, né? você consegue fazer do jeito que você tem. Tipo, é muito comum. Eu já vi muita gente alcançar muito resultado com músicas pelo É porque tem uma telefone, mano. parada aí toda aí que essa é uma questão do empreendimento, né? Tipo assim, ó, enxergar o artista, né? Se enxergar como um empreendedor, né? E, tipo assim, cara, onde é que eu quero chegar, né? O posicionamento dele mesmo, assim, dentro da cena. E aí, como é que a gente pode, de certa forma, trazer isso para a audiência e dizer, cara, é isso, né? Eu sei que não existe fórmula, né? Porque cada um vai encontrar sua vibe, encontrar sua turma. Tipo assim, eu acredito que tu tem encontrado a galera que produz a arte, né, da tua capa, a galera que produz a foto, a galera que produz o vídeo, que edita. Tu acabou se conectando com essa galera, né? Sim, sim, com E aí certeza. tem uma parada toda empreendedora, né? Tipo assim, apostar em algo e batalhar por aquilo. É realmente é algo que você precisa ter certa disciplina, assim, porque você acaba, caso escolha uma renúncia, você acaba abdicando de coisas na vida para ter coisas na vida, querendo ou não. E aí você tem que ter tanto essa disciplina de que, tipo assim, olha, tá, eu quero isso, então eu vou fazer isso e vou tentar fazer isso acontecer da forma que eu consigo, que eu puder, na medida que eu puder, não adianta também pôr o pé pela mão. Só que aí você tem que ter a seriedade, você tem que, pô, né, porque eu tô fazendo aqui, e você tem que comunicar com todo mundo, que ainda não é algo que precisa de uma certa liderança, assim, você não consegue deixar tudo louco e esperar que, não, uma hora vai dar certo, porque não, não, você tem que ter uma certa regra aqui, até para passar confiança para quem está também investindo no teu trabalho, porque o filmmaker quer sentir confiante de que o teu trabalho vai dar certo. O cara que faz a capa quer sentir confiança de que o teu trabalho vai dar certo também. Então é algo que você tem que ser bem regrado nesse sentido, assim, ter bastante determinação, bastante disciplina, mas acontece, pô. E Fortaleza é algo, assim, Fortaleza é algo que já está bem mais desenvolvido do Pois que é, aqui. é algo que eu até tinha dúvida, né? Porque vocês, né, que estão na cena, recorrem muito para Fortaleza. Tu mora em Calcaia, tu mora em qual bairro mesmo? Eu sou da Jurema. Jurema, né? Então, assim, o cara tem que se mobilizar para Fortaleza, né? Não tem Isso, jeito. não tem E aí, jeito. assim, como é que Calcaia pode entrar nesse cenário? Assim, qual que seria a ideia? Cara, aqui para ter uma cena, primariamente precisaria ter coisas que uma cena normal tem, né? Ou seja, gravadoras de rap vindo para cá, eventos de rap e acho que disso já dá pelo menos para ter uma base assim, para pelo menos o pessoal ver as coisas e tipo, ah, dá, Mas tem entendeu? público aqui, tem uma galerinha que curte, Público tem uma tem galera. bastante, É, né? público tem bastante. Público jovem, querendo ou não, é uma coisa assim que você consegue alcançar bastante pessoas. Eu consigo ver, por exemplo, às vezes fico pesquisando um pouco sobre marketing, segmentação, e eu acabo vendo que dentro do público de 18 a 25 anos, dentro de Calcaia, você acaba achando mais de 150 mil pessoas. Ou seja, Pode crer. isso só dentro da cidade. Se caso você, sei lá, vai colaborar com um artista de outra cidade, ou de consequentemente você acaba pegando mais e mais, e dentro disso você consegue furar essa bolha, sabe? Que esse é o grande objetivo da maior parte dos artistas, é isso. Pode crer, pode crer. E hoje em Fortaleza a galera é unida, assim, a galera do trap que eu falo de maneira geral, né? É unida, a galera se ajuda. Como é que é essa cena aí? Em parte sim, pô. Tipo, em parte sim, tem muita gente legal, tem muito pessoal que curte trabalhar, e você consegue trabalhar assim tranquilamente com o pessoal acreditando em ti, no teu sonho, sabe? Você consegue. Quais são, assim, os maiores eventos que tem em Fortaleza que pode se dizer assim, cara, esse evento aqui é pica, tipo assim, é o evento. Pô, você consegue nomear o plantão. Plantão é Esse plantão é o evento da 30 para 1 do que o Matuê participa sempre, Matuê né? faz, é. Na verdade, ele é O o âncora, né? responsável, Tipo assim, Eu o acho. cara que é o nome, né? Exatamente. Aí tem o evento do Underground, que é o evento meio que responsável por jogar o pessoal do Underground para fora do estado, que é o Orel Festival. Inclusive, esse ano ainda não teve essa edição. A gente, na última edição, cantei, né, no Orel Festival, inclusive, foi um evento muito, muito interessante, assim, de participar. Caixa Preta também é um evento que dá para pontuar como um evento muito importante. O Aue, no Eusébio assim, né? Porque é bem na divisazinha. Eu acho que esses são os quatro, assim,
privados que são os mais importantes na carreira de um artista em Fortaleza, sabe? Assim, os almejados do pessoal, assim. Entendi, entendi. No E, geral, e mais ou menos aí, média quanto, assim, é acessível, é caro, é barato? Eu variável. não faço ideia, cara. Não faço... Variável. Tem Oran Festival, por exemplo, ele, por ter essa característica de carregar o underground mesmo, ele é de graça. Aí tem alguns das outras empresas são pagos, o plantão é sempre pago, é em média de 150 a R$ 300. Pode E crer. no geral é nessa média aí mesmo, tipo de R$ 100 a R$ 300 um evento, quando não é de graça, curiosamente, às vezes acontece também. Massa, massa. E aqui em Calcaia, quem são, assim, tem uma galerinha, né, que, tipo assim, que movimenta a cena e tal. Tem uma A galera, galera é tem um pessoal unida, massa. ou cada um faz seu corre, como é que é isso aí? Aqui e ali já rolou alguns lapsos de união da galera, o pessoal, eu particularmente posso falar da cena que a gente podia talvez estar um pouco mais alinhados. Acho que não é nem que o pessoal é desunido, é mais o desalinhamento mesmo que a gente acaba possuindo, porque como a gente não tem essa base, a gente não tem certa segurança, eu sinto que acaba ficando um com Solto, pensamento né? aqui, Solto, né? um com pensamento aqui, outro com pensamento mais distante, mais para lá. E aí, por conta disso, é mais. Porque também não tem um lugar pra congregar a galera, né? Tipo Isso, assim, exatamente. mesmo que a galera fosse pra lá só pra trocar ideia, né? Tipo assim, um Isso, local isso, único, isso, assim, que a galera pudesse dirigir, trocar isso. ideia, participar, E Calcaia né? tem ótimos artistas, inclusive, assim, dentro do musical, mesmo falando do musical, tem alguns que eu admiro bastante, como o Vitor Ravi, que eu vou pontuar aqui, ele é um ótimo músico. E produtor também, ele produz bastante música. Tem o Vine Braz, que é um rapaz que fala. É mais romântica, a música dele é uma pegada mais romântica, assim, menos política. Acho que são dois exemplos, assim, que vale a pena ouvir, realmente. Massa, cara, Bons massa. artistas. Como aqui Calcaia é um lugar que não tem um apagão, né? De certa forma cultural, né? De muita, de visibilidade mesmo, de dar Sim, palco sim. pra essa galera. Não só pra essa galera, mas é tipo assim, eu tive num episódio aqui algum tempo atrás, teve um cordelista que veio aqui, o Juarez do Cordel. Também é um cara que sofre, ele tem que se dirigir para outras cidades, né? Sim, Porque na sim. própria cidade dele não tem a valorização do cordelista, né? Com certeza. Eu sinto que até pra mim mesmo, quando eu fui, que eu voltei com uma maior relevância, assim, o pessoal começou a. Olha o destaque que ele tem em um local que é mais inacessível para quem vem de longe, no caso, né? Olha o destaque que ele tem num lugar que tem mais gente, é mais inacessível para ele fazer. Então agora eu vou dar certa visibilidade, sabe? Eu senti que o pessoal tratou diferente quando eu fui para lá e obtive um resultado melhor e voltei. Do que se eu tivesse tentado aqui, eu teria perdido o meu tempo, provavelmente, porque não teria sido realmente assim impactante pro pessoal, não compreendo. Apesar de que também sempre é bom viajar um pouquinho, isso aí Pode acaba crer. gostando. E tinha assim algo aqui na Calcaia, pensando assim na tua cidade, pensando na tua galera, né, na tua audiência, na galera que tu curte e tal, que tá junto. Tu acha que faltava, assim, tipo, aqui em Calcaia, para poder dar um up, assim, na questão do teu estilo musical e o que que tu ainda sonha? Aqui eu queria ver um evento de trap, cara. Eventos bons de trap, assim, Como é que realmente. funciona um evento de trap, assim? Me diz aí um pouco, assim, porque eu nunca fui, eu tenho muita curiosidade de ir, mas eu tinha que vencer uma barreira muito grande em casa. Era convencer minha mulher a ir, porque ela, cara, um dia desse eu tava estudando sobre o trap, né, pra gente poder ter esse bate-papo aqui, aí, assim, eu recebo os clientes aqui, aí a maioria dos clientes, eu tenho um pouco de conhecimento do assunto. O cara quer falar de filme, cara, eu sou um cara que sou cinéfilo, né, então eu Aham, consigo entender muita coisa, né, o roteiro, né, o diretor olha pro filme, cara, esse daqui foi o Tarantino, esse aqui foi o Shyamalan, esse aqui foi o Nolan. Eu aham, conheço, começo a entender, assim, aí o cara fala de futebol, aí a minha vibe também eu dou meu valor. aham. Política eu gosto, cara, eu gosto de conversar sobre tudo, velho. Eu sou muito eclético, sabe? O cinema eu sou a glória toda. Aí o trap não era muito a minha vibe, sabe? Eu sou muito mais da época do hip hop, mano. Aham, entendo. É, Racionais, Sabotagem, né? Dessa galera aí, eu sou ao cubo. Eu sou mais dessa vertente aí, tá ligado? Pior que é muito bom. Aí, quando eu. Não, vou levar um cara de trap lá, mano. Eu não vou ficar lá doido, perdido, não. Eu tenho que entender alguma coisa. Aí Entendi. eu botei pra rolar lá em casa, né?
Bicho, a mulher ficou todo tempo, tira essas músicas aí, que música é essa aí, que doideira é essa? Não sei o quê. Aí, assim, pra convencer ela pra ir pra um evento de trap, tinha que ser um desafio. Aí, assim, o que que acontece lá? Tipo assim, me conta aí o que que é lá. Fala aí pra Mano, mim. o evento de trap, curti, tipo, tá ligado? Quebrar tudo na Ficar lá quadra, ficar pulando, pulando né? igual um louco. Entendi. E aí acontece isso mesmo, fogo e aquela coisa assim, Bem bem performática, né? performática, isso mesmo, bem Pode crer. montada, assim. Tipo, é comum ver até Não, coisas mas assim sim, mas a mesmo, galera bota telão, LED, né? telão, Pirofagia, essas coisas. Mosh pit é uma coisa que era muito do rock antigamente, mas Hum, que dentro do trap hoje em dia é perfeitamente comum ter mosh pit. E vários mosh pits, assim, pode vários mosh crer, pits. pode crer. Cara, eu particularmente nunca fui pra uma rave, nunca Também fui, nunca fui pra uma rave, e mano. nunca fui pra um evento de trap, nunca Ai, com fui. medo. A gente Então, vai em qualquer dia. então assim, galera, se você aí, ó, produtor, quiser mandar umas cortesias pra gente conhecer, cara, eu sou eclético, mano. Eu não julgo ninguém, nem julgo nada. Papo reto. Mas eu gostaria de conhecer, cara, de perto, assim, pra ver qual é, tá ligado? E é que é muito bom, pô. É um gênero Porque assim, maravilhoso. galera, assim, cara, também tem um detalhe da música que tem umas músicas que a letra é tipo robotizada, né? O que é essa ideia da robotizada assim, né? Foi só o pessoal popularmente conhecido como autotune, mano. Ah, Isso é pode crer. tipo o assunto de um corretor, ele começou com a premissa de corrigir a desafinação dos artistas, mas aí dentro do trap, até dentro do pop, em certo momento assim, ele acabou se tornando uma coisa muito estética. Dentro do Kanye West, em 2008, ele acabou fazendo um álbum que é o 808s and the Heartbreak. Que aí esse álbum, quando saiu, porque só tinha autotune, o pessoal não gostou. Aí, 6 anos depois, o álbum foi considerado uma obra-prima do trap por conta de que todo mundo passou a fazer depois que ele trouxe como estético. O pessoal teve a visão de que, tipo assim, não, é interessante, Ficou talvez. característico, né? Ficou Aquela... característica, Entendi. exatamente. E aí acabou se popularizando. O T-Pain também acabou usando muito autotune, Usher. O pessoal do hip hop, assim, do hip hop ainda, de 2008, 2007, 2010, 12 para frente, assim, acabou usando bastante também, adotando, e aí se tornou meio que uma marca registrada. E aí dentro do trap, muitas das vezes o autotune não é para corrigir a voz, mas é pela estética do que o Uhum. autotune faz mesmo, Como se pelo fosse o automatização. estilo, né? Aquele estilo que é característico, a pessoa ouve e já Isso, associa, né? isso, isso. E você pode pontuar, para ficar mais técnico, você pode pontuar de que o autotune transforma mais a voz dentro de um instrumento na música. Seria mais ou menos isso. A voz passa a ser mais um instrumento dentro da música, no Pode geral, assim, de uma crer. forma mais completa, assim, sabe? Mais profunda, de uma certa forma. Pode Essa crer. a lógica do autotune dentro das músicas, assim. É mais isso mesmo. Pode crer. Cara, e aí tem, né, nós temos hoje no cenário, e tem essa história do ritmo, né, do estilo, e da batida, mas também tem a questão da letra, né? E algumas letras as pessoas falam que não tem uma letra que às vezes não faz sentido e tal, mas tem muitos caras que têm uma crítica bem forte, né, bem ênfase, né, às vezes até política, social, Não, tem né? isso. Quem são assim hoje os nomes assim que tipo que tu ouve e tu, cara, esse cara aqui é foda, mano. Ele tem uma pegada e por quê? Atualmente, o mestre de Fortaleza, o cara que iniciou isso, Dom L, pô. Dom Dom L. L, ele foi pra. Ele saiu do estado de Fortaleza há mais de 10 anos atrás. E ele foi meio que o primeiro, assim, a ir como o pessoal ia antigamente procurar emprego, sabe? Tipo, vou pra São Paulo pra ver se eu mudo a minha vida. Ele foi, meteu esse louco aí e deu certo. E aí hoje, pra cena, assim, de Fortaleza, ele é considerado o primeiro, assim, ele, o Nego Galo também, são pessoas importantíssimas no fundamento, assim, real do primeiro mesmo. Ah, esses caras não são tão conhecidos assim. Por exemplo, você fala o nome Matuê, todo mundo sabe, É, e né? não são tão mainstream. Aí minha pergunta é, o Matuê é mais midiático, é mais, vamos dizer assim, mais, eu não vou usar uma expressão aqui, não sei nem se é isso, mais moda do que os É, o outros? Matuê tá bem famoso, pô. É, pô. Tem hora que tá demais. Mas isso é algo que realmente é pelo momento, pela Mas a energia. música dele é boa, então. Eu gosto, é um artista que traz sempre tenta sempre trazer Mas quem seria, tipo assim, o teu top 3 assim, das músicas aí, dos cantores dos aí, brasileiros. dos brasileiros? Mano, fica o Dom L, Matuê, pra ficar assim, cidade de Fortaleza bem representada.
E atualmente acho que ele ainda não ele já estourou, mas ele ainda não mostrou o potencial dele, que é o mano lá da Caponga, o Brandão, pô. Muito bom, você precisa ouvir a música dele. Brandão. Brandão. E claro, né? Também tá faltando aí você citar o Cultura e Caio, mano, Ele da tem que me ouvir Calcaia. também no Spotify, pai. Pô, mano, e aí, é isso, né? Pode dar uma palhinha pra gente aí, pra galera. Claro. Ou não rola, tipo assim. Não, canto tranquilo, já tô tudo também, pô. Né, não, mas bota aí, mano. Aqui, ó. Tu bota pertinho do microfone aqui que rola. Se tiver uma batida aí. Fechou, fechou. Porque, cara, assim, muita gente não conhece, né, mano? E é importante demais, porque como nós estamos vivendo aqui em Calcaia e muitos talentos estão ocultos, escondidos, é hora da gente revelar esse talento aí, mano. Vou achar alguma coisa aqui, pô. É que meus projetos ficam tudo desorganizados, Enquanto geralmente. isso, quem quer te encontrar, o que é que faz? Tem o meu Instagram, Cultura e Caio. Meu canal no YouTube também. Na verdade, todas as minhas redes sociais, elas são sobre o mesmo E se quem nome. quiser te contratar para casamento, aniversário, batizado, e etc., pode ser também, né, mano? Acharia muito legal. Ah, galera, massa, a galera contratar alguém para fazer um aniversário de 15 anos, Não, isso que eu ia te contar, mano. Eu sonhei um tempo atrás que eu tava fazendo a festa de 15 anos, pode tipo, crer, mano, cara, a galerinha curte, então por que sério, não, né? seria muito bom, pô. É, Eu vou, vamos pra cima. eu vou botar aqui. Ela vai ficar atacando, mas vai me acompanhar, viu? Bota assim Deixa mais eu ver. pertinho Tá bom. no microfone. Yeah. Veja como é legal o calor no verão. Você, essas horas, fica tão linda que eu nem me lembro de olhar o tempo passar na minha volta. E mesmo assim, quem sabe uma parte de mim sonha em te ver por aí. Se você pede, eu vou. Se você pede, eu vou. Quem sabe uma parte de mim sonha em te ver por aí. Se você pede, eu vou. Se você pede, eu vou. Aí, tá bom? Pode crer, mano. Cara, e aí lá no Spotify No Spotify também, tá se como o você quê? quiser. Culture, Caio. Culture. Do jeito que você quiser E de onde foi que veio pronunciar. esse nome, assim, tu ficou ligado em que? Na verdade, é por É um conta nickname, né, na do. verdade. É um codinome, mas é por conta do grupo de reggae, o Culture Club. Ah, Que era pode uma crer. parada que eu gostava muito de ouvir com meu pai, vô, quando ele era vivo. E por causa disso, quando eu fui montar alguma. Pô, preciso pegar uma persona aqui, preciso, sabe? Aí eu fui voltar assim, regredir, eu pensei em alguns nomes, aí eu, nossa, que tá tudo muito zoado, eu vou pegar, gostei de Culture Caio, porque sou estético também, fica Pode crer. audível, bonito Pode de crer. ouvir. Cara, e assim, só pra gente fazer uma apurada geral e dizer assim, tu tem quantos anos? Tenho 22. 22 anos, morador de periferia, morador da Grande Jurema. Tu já passou por alguma situação de preconceito, assim, dentro dessas. Que tu faz um translado de Calcaia a Fortaleza, né? Quase que diariamente. Tu vai pra praia, né? Tenta viver uma vida normal, né? Dentro da tua condição, mas como é que é esse contexto social aí? Tu já passou por alguma dificuldade, assim, de ser abordado, de sofrer preconceito, seja pela força de segurança, ou seja por alguma outra situação? Olha, o pior é que eu sempre sou bastante solícito, assim, eu não sou tranquilo, assim, na minha vida, eu também acabo não estando em lugares problemáticos. Por conta disso, acaba que eu não tive tanto, não posso dizer que eu particularmente obtive tanta repressão. Eu acho que ela não é individualizada, eu acho que ela é mais pro movimento mesmo, assim, por exemplo, uma pessoa só, é uma teoria só não faz verão, mas várias pessoas reunidas acaba transformando, o pessoal olha assim, vixe, tá tendo alguma coisa ali, esse um monte de gente reunida, alguma coisa errada. Aí vai lá e chega e atrapalha, sabe? Eu acho que individualmente, assim, é mais quando você realmente não tá, talvez, assim. Só que realmente, quando eu vejo, assim, é mais por movimentos mesmo. Isso já vi ocorrer com movimentos, assim, tipo, o pessoal vê que está ocorrendo a mobilização, por não compreender, não sei o que é que passa na mente às vezes de uma pessoa,
e aí por não compreender a pessoa acaba interferindo Porque negativamente tem a para. galera que faz os movimentos, né? Tipo, o reggae, tem o movimento Gato Preto, né? Tem, Sim, né, sim. que eles se reúnem assim, de maneira bem underground, né? Nos lugares assim, que às vezes nem é tão famoso, mas a galera bota um sonzinho lá pra tocar, um DJ e tal, e acaba ficando lá de boa, né? Sim, sim. Sem incomodar ninguém, mas fica na sua vibe. Muitas das vezes é até o entretenimento de muita gente, né, pô? Tem que Às vezes ver. o único, né? Às vezes é o único, às vezes é o que, tipo, a É o pessoa que tava tem, né? lá, É o que tem, né? não conseguiu E o e. cara tá ali na periferia, num lugar que às vezes nem é tão apropriado pra isso, mas é a única coisa, não tem outra coisa, velho. Não, com certeza. Né? Pior é que no geral é bem isso mesmo. Você tem que ter boa mente e bom controle sobre. Cara, recado aí pra tua galerinha, tipo assim, a galera da tua idade ou a galera mais nova, que, tipo assim, pensamento político, né? Tu se considera uma pessoa politizada, o que que tu pensa em relação a Caucaia para os próximos anos? Qual seria a ideia, né, que você poderia dizer assim, cara, é isso. O que você me diz é em respeito de cultura, É, relacionando tudo, geral? né, no geral, de música, de cultura, e, claro, a gente depende muito de políticas públicas, né, Não, e com certeza. estamos em um ano de eleição e eu vejo que muitas vezes a galerinha que tem uma idadezinha menor não se preocupa muito com isso, né, mano? Não, com certeza. Eu gosto de dizer que sou muito grato pela educação que eu tive na escola que eu estudei, principalmente porque eu tive professores que, com o que eles tinham, eles conseguiram me dizer pelo menos assim, olha, tenta ver um pouquinho mais do que tá dando para ver, que talvez tu consiga, sabe? Pelo menos essa faíscazinha assim, o pessoal deu essa oportunidade, você entende? E aí acaba que foi o que moldou todo o pensamento político que eu acabei vindo ter depois, assim, não entro muito no mérito, assim, do posicionamento específico, mas, pô, se tivesse umas políticas públicas de ajuda mesmo, de auxílio, e que fossem levadas em consideração a população, mano. Eu não quero criticar aqui ninguém, mas tem uma coisa que eu acho, no mínimo, curiosa, é que lá na Jurema tem um ponto de ônibus que ele foi construído recentemente, e aí a pessoa que construiu tentou fazer uma boa ação, compreendo, mas colocou ele embaixo do lixo. E aí não tem como ficar no ponto de ônibus, simplesmente eu acho que a pessoa não anda de ônibus, provavelmente, e Claro. é só, era básico, assim, era só você olhar e ver que não dava, sabe? É, porque a construção política das políticas públicas, elas não são feitas com a população, elas são feitas para a população a partir de gabinetes, de locais. Então, quem faz, por exemplo, alguma coisa para parada de ônibus, né, um ponto de ônibus, deveria no mínimo ouvir a população. Ou pelo Quem menos ir constrói uma lá, né? pista de skate deveria no mínimo ouvir o skatista. Pior, pior. Aí assim, o cara projeta um negócio dentro do escritório, bota um trambolho lá que não serve para nada. Monta, E ninguém ele sabe o e que não fez. consulta ninguém, mano, né? Tipo assim, constrói um mercado, mas aí diz assim, será que era isso que a galera precisava, né, mano? Não, é Então realmente, assim, pessoal. não que eu seja contra, né, nenhum tipo de construção de obra, né, estrutural, mas eu sou contra essa falta de participação de ouvir o povo, de ouvir as pessoas, Não, sabe? com certeza. Acho que tudo se engaja a partir da conversa, do diálogo mesmo. Até essa nossa que a gente está tendo e possíveis outras. Realmente não tem como você adivinhar o que o pessoal quer. Você tem que ir. No caso ali, era realmente só olhar para baixo e para cima, assim, que ele entendeu. Mas, assim, de uma forma geral, é realmente só conversa, é só diálogo. Tipo, tudo tem como ser resolvido. Até para nossa cidade, que tem um potencial enorme para crescimento e tudo que você pode imaginar. Calcaia é uma cidade forte e que vai ser levada a sério, acredito, em breve. Pode crer, meu irmão. Cara, muito obrigado. Papo massa, né? Quem quiser continuar aí a conversa, faz a sua pergunta, deixa aí no comentário e direciona aí, se quiser comentar. E a galera que é nova, né, que tá aí iniciando os primeiros passos no trap e quer conhecer um pouco mais, @Culture Caio, entre em contato com ele. E deixa o nosso like aí, galera. Fortalece o canal.